Cruzeiro, né? O Cruzeiro que empatou ontem com o Ceará em Fortaleza, 2 gols anulados, hein? Tivemos 2 gols anulados no jogo e o empate. O Ceará saiu na frente, o Cruzeiro conquistou o empate. E aí, foi um resultado bom, ô Simões? Ô Romano, assim, do ponto de vista briga por título, tirou do Cruzeiro qualquer chance, né? Uhum. Porque ele pode até alcançar os 75 pontos que o Flamengo tem hoje, mas com 21 vitórias e o Flamengo já tem 22. Então tá matematicamente fora da briga pelo título. Se a gente pensa no objetivo traçado pelo Leonardo Jardim, ele já estava alcançado, que é a vaga na Libertadores, e mais do que a vaga na Libertadores, a vaga direta. Quando a gente pensa em vice-campeonato, e aí tem uma diferença, cara, são quase 2,5 milhões a mais do grana. Terceiro pro segundo colocado, né? O Cruzeiro perdeu a chance de assumir essa vice-liderança e seguir aí com chance de ser campeão, mas fica 1 ponto do Palmeiras, que é o segundo, tá? Mas a 6 do Mirassol, que é o quarto. Tem 6 de vantagem do Mirassol, que é o quarto, e 2 vitórias a mais. O saldo de gols não fornece a gente a certeza de que o Cruzeiro, perdendo as 2, será o terceiro, porque o Cruzeiro tem 27 de saldo e o Mirassol tem 22. Né? Então, assim, matematicamente ainda é possível, e depois que a gente viu acontecer lá naquele dia do Santos e do Inter, né? O Inter tomou um 5-1, o Santos enfiou um 3-0, não tô dizendo que isso vai acontecer, mas assim, foram tirados vários gols de saldo numa única noite. Mas de toda forma é isso. Eu acho que dificilmente o Cruzeiro deixará de ser pelo menos terceiro colocado da Série A, porque com mais 1 ponto ele garante isso. Ou 1 ponto dele, ou menos 2 do Mirassol, né? Não tem como o Mirassol fazer menos 1, porque quando você joga, ou você perde 2 ou você perde 3. Perder 1 não tem jeito com os 3 pontos por vitória. Então eu acho que fica o Cruzeiro uma campanha muito acima do que se esperava. A gente não pode esquecer, o Cruzeiro joga 2 vezes ainda. O Cruzeiro já tem os 69 pontos que fizeram dele o vice-campeão de 2010. O Fluminense foi campeão com 71. Se o Cruzeiro venceu o Botafogo, vai a 72, tá? É uma campanha realmente espetacular. E agora é se preparar para a Copa do Brasil. E se preparar para a Copa do Brasil por um aspecto, tá, o Romano? O adversário do Cruzeiro, que vai estar em campo daqui a pouquinho, né? O Vini vai estar comentando, esse Corinthians e Botafogo. Se o Corinthians vencer, o Corinthians que tem 45 pontos e 12 vitórias, ele vai a 48 pontos e 13 vitórias, que é exatamente a campanha do São Paulo, que é o 8º colocado e que hoje iria à pré-Libertadores se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil. Só que o São Paulo tem um saldo menos 6. O Corinthians tem saldo menos 4. Se ele vencer, ele vai no mínimo a saldo menos 3. Então, o Corinthians vencendo o Botafogo hoje, ele será o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. E aí, quando a gente pensa no cenário de Copa do Brasil, olha como é a situação do Corinthians. Ele está na semifinal e pega o Cruzeiro. Do outro lado tem Fluminense e Vasco. O Corinthians, sendo o 8º colocado, ele só não iria à Libertadores se o Vasco fosse campeão. Ele sendo campeão, aí ele tem a vaga direta à fase de grupos, como campeão da Copa do Brasil. Se ele não for campeão, se for o Cruzeiro ou o Fluminense, ele como 8º colocado irá. Então eu acredito que o Corinthians vai apostar na Série A até o final. Ao contrário do Cruzeiro, que vai ter a chance aí de administrar esses 2 jogos contra Botafogo e Santos antes de receber o Corinthians aqui no dia 10 no Mineirão, na partida de ida da semifinal. Porque eu não acredito que o Corinthians vá apostar todas as suas fichas na Copa do Brasil, sendo inclusive, e não estou dizendo que isso é garantia de vaga, mas eu acho que o Cruzeiro entra como favorito contra o Corinthians. Isso não quer dizer nada, até pela qualidade do time do Corinthians. É um time que meio que joga quando quer, né? É um time que meio que joga quando quer. Principalmente em casa, né? E tem muita qualidade. Não dá pra gente desprezar que o Corinthians pode vir a ter um trio ofensivo formado por Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Então, até nesse favoritismo do Cruzeiro, a gente viu isso no jogo do Campeonato Brasileiro, um 3-0, que serve sim como uma lição, como um parâmetro, mas que não significa que a história vai ser a mesma na Copa do Brasil, porque tem outra cara, é outra competição, a mobilização do Corinthians vai ser diferente. Mas a diferença que torna o Cruzeiro o favorito, e eu concordo com isso, nem é a questão técnica, porque se a gente analisar individualmente, o Corinthians também tem grandes peças.
O Corinthians tem o Rodrigo Garro, que é um ótimo meio-campista. O Bidon também, muito bom jogador. Yuri Alberto, Memphis Depay. Para mim, a grande diferença está na coletividade e na intensidade. O Cruzeiro é um time intenso e fisicamente sobra. O Corinthians é um time que joga quando quer, é um time com pouca intensidade. Por isso, o Cruzeiro é sim o favorito, mas tem que entrar muito ligado, porque o Corinthians também vai dar a vida para conquistar essa Copa do Brasil.